Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Vai lá, Mateus 4:1 diz assim: a seguir o quê? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que procedem da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Obrigado, Jesus, por essa palavra. O texto começa assim: a seguir foi Jesus. A seguir do quê? A seguir dele ter ouvido: tu és o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Jesus tinha acabado de ouvir: tu és o meu filho amado. Em seguida, o Espírito Santo leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Querido, o diabo não quer tirar você da igreja. Ele quer que você duvide daquilo que Deus diz que você é. E se Deus diz que você é filho de Deus, Jesus tinha acabado de ouvir: este é meu filho. E o diabo, a primeira coisa que ele diz: se tu és mesmo filho, prova. Filho não tem que provar, ele sabe quem é, querido. Filho não tem que provar nada para ninguém. Amém? Filho não tem que provar, se você sabe quem você é. E é justamente o que o diabo quer: tirar você do posicionamento que Deus te colocou pela sua palavra. O diabo quer que você duvide que Deus disse sobre você. E o que Deus disse sobre você é verdade. O que Deus disse sobre você pode demorar anos, porque tem um processo. A palavra que Deus disse, ela nunca volta vazia, mas ela prospera para aquilo que foi designada. E tem coisas que vão acontecer na sua vida no ato, mas tem coisas que vão acontecer na sua vida num processo. A Bíblia diz em Hebreus, eu acho que é 10:14, que com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Tem uma coisa que Jesus já fez por você no ato, mas tem coisas que Jesus está fazendo num processo. Com uma só oferta ele já te aperfeiçoou para sempre, mas agora você vai sendo santificado. E para isso você precisa se esforçar. Se esforçar é diferente de forçar. Eu me esforço por aquilo que Deus me disse. Quando o Senhor falou para Josué no capítulo 1, versículo 9, esforça-te e tem de bom ânimo. Para que eu me esforço? Eu me esforço para aquilo que Jesus disse a meu respeito se cumpra. Porque Jesus pode ter dito algo ao meu respeito e não se cumprir? Pode. Por quê? Porque eu posso sair do trilho. Quantas profecias você já ouviu? E quantas coisas se cumpriu? E por que não se cumpriu a outra? Talvez você tenha saído do propósito. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Se Deus disse: filho meu, se você obedecer e andar nos meus caminhos, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Mas depois diz: mas se tu não ouvires, mas se tu não guardares, mas se tu não andares, certamente vai acontecer ao contrário daquilo que você ouviu. Aí você vai dizer assim: a profecia não se cumpriu. Não,
A profecia está ali. É você que saiu do propósito eterno de Deus. Deus falou algo para você e você ouviu, mas não praticou. Irmão, a palavra funciona não é para quem ouve, é para quem pratica. Guardar a palavra não é fazer anotações, é praticá-la. Guardar a palavra é praticar a palavra. Então, se esforçar, é se esforçar por aquilo que Deus te disse. E forçar. Forçar é você querer entrar num lugar que Deus não disse. Forçar é você querer que se cumpra algo que Deus não falou para você. Muitas pessoas estão frustradas. Por que a gente frustra? Porque a gente esperou um resultado que não veio. E por que não veio? Talvez a gente saiu do propósito. Não é isso que Deus quer da gente. Quantas coisas eu já tive que voltar atrás, por quê? Porque eu estava batendo em ferro frio, não era aquilo que Deus queria. O problema é isso, é que nós trabalhamos por resultados. Mas Deus não chamou você para dar resultado, Ele chamou você para dar fruto. E às vezes, para dar fruto, você tem que parar de dar resultado. Porque o resultado é tão bom que você pensa que está dando fruto. Essa é a hora que você diz, ai, aleluia. Como a gente trabalha por resultados, a gente sempre espera o resultado bom. E às vezes vai dando resultado. E a gente pensa, Deus está comigo. E Deus diz, mas não foi isso que eu queria. Você precisa dar fruto. Frutos dignos de arrependimento. Fruto que as pessoas possam copilar. Fruto que as pessoas possam observar e fazer o mesmo. Hoje, irmãos, nós precisamos entender que para destruir, quando Deus chamou Sansão para destruir o império dos filisteus, Sansão teve que usar força. Para destruir eu uso força, mas para edificar eu uso sabedoria. E a sabedoria tem um princípio. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, às vezes, eu estou forçando coisas que Deus diz, não, eu não quero que você force. Eu quero que você relaxe, que você descanse. Não, tem que fazer a obra, e vão fazer a obra. Quantas pessoas que eu já vi perder suas famílias por causa da obra? Quando a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que vem primeiro, casa ou a cidade? Casa. Tudo que Deus faz primeiro é prioridade. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que é que Deus fez primeiro? Então o céu é prioridade. A casa é prioridade. Uma casa edificada sobre a rocha, ela sustenta um ministério. Mas um ministério não sustenta uma casa. Essa é a hora que você diz de novo, aleluia. Então eu preciso entender se eu estou fazendo a coisa certa. Porque a minha aliança com Deus vai sustentar todas as alianças que eu tenho. Alianças de amizade, alianças no casamento, alianças com pessoas, alianças de negócios. A minha aliança com Deus, a minha relação com Deus segura todas as outras relações. Nós precisamos, como cristão, voltar à cultura do sacrifício. Nós perdemos a cultura do sacrifício. Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Quem nunca desobedeceu teve que aprender a obediência. Só que hoje, irmãos, as nossas campanhas são pare de sofrer. Porque a gente separou o amor da correção. Então, quando eu tenho que corrigir, é porque eu não amo. Não me olhe assim. Evangelho, irmãos, é um sacrifício permanente. É como a vereda do justo, é como a vereda da glória, que vai brilhando de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando de glória em glória. É um crescimento. É paulatino, é algo que vai crescendo dentro de você. Sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional.
Não espere, se você quer ser usado por Deus, Deus não vai fazer nada através de você que não tenha feito primeiro em você. Você só vai pregar onde você já foi pregado. Aleluia! E é tão interessante que Elias foi o cara que orou. Ele orou, veio o relâmpago do céu, veio o fogo do céu, o monte tremeu, fumegou. Meu Deus, um show pirotécnico da glória de Deus. Lambeu o sacrifício, levou tudo. Mas quando Deus vai tratar com Elias, Deus não estava no fogo, Deus não estava no relâmpago, porque Deus não trata com você da mesma forma que te usa. Quando Deus te usa para alguém é de um jeito. Aqui Deus está passando por mim, tocando você, mas lá no meu quarto ninguém compra meu livro. Ninguém diz, meu Deus, que palavra. E não precisa enfeitar a voz lá. Não precisa dizer, oh Deus, não precisa. Basta ser você mesmo. Deus nunca vai tratar com você da mesma forma que te usa. Esse é o problema. É porque nós somos usados de um jeito e a gente acha que Deus vai tratar a gente da mesma forma que nós somos usados por Ele. Deus não trata você quando você toca, quando você canta, quando você prega, quando você ensina. Deus trata com você na sua realidade. Por isso que para Zaqueu subiu para ver e disse, desce. Eu não vou tratar de você aí em cima, eu vou tratar de você na sua estrutura, na sua estatura. Jesus não pregou para Zaqueu. Lucas 19, Jesus não disse, Zaqueu, você é um ladrão, Zaqueu. Meu Deus, Zaqueu, você é bandido, Zaqueu. Você cobra imposto a mais. Não, Jesus não falou nada. A única coisa que Jesus disse para Zaqueu foi, desce. E Zaqueu dizia, Senhor, eu sou ladrão. Ele disse, tá bom, já sei. Senhor, eu roubei. Tá bom, Zaqueu. Tá tudo certo, a gente conversa. Mas, Senhor, você não entendeu, eu sou ladrão. Tá bom, Zaqueu, eu sei. Porque na sua estrutura, você não engana Deus. Quando você desce para o lugar que você está. Não tente impressionar Deus com a sua pregação, com o seu cristianismo, com o seu evangeliquez. Você não impressiona Deus, irmãos. A única coisa que impressiona a Deus é a sinceridade do coração. Por isso que um coração contrito e abatido não desprezará o Senhor seu Deus. Aleluia! Deus não se impressiona com igreja cheia. Deus não se impressiona com ministério grande. Meu Deus! Do que adianta ter uma igreja cheia de gente vazia? Que não discerne a mão direita da esquerda. Deus não se impressiona com as suas ofertas. Deus não se impressiona com o seu tom de voz. Eu fico imaginando Deus olhando para a gente e dizendo, o que é que eu vou fazer? Senhor Luiz, eu preciso tanto dele. E às vezes a gente acha que Deus precisa tanto da gente, que a gente pode fazer o que quer, que Deus assina embaixo. Não, irmãos. Deus não precisa de pessoas ideais, Ele precisa de pessoas reais. Pessoas reais. E hoje nós vimos, eu ando pelo Brasil, irmãos, toda semana eu estou em algum lugar. Toda semana passada eu estava em Fortaleza, hoje eu estou aqui, amanhã em Campo Grande, aqui no Rio. Semana que vem em Campinas, na outra nos Estados Unidos, na outra não sei aonde, eu estou por aí. E alguém me disse assim, pastor, quando eu passar por aqui, eu disse, não, meu irmão, eu não vivo rodear, quem vive rodeando pela terra é outro. Não é? Assim, eu vou com agenda, específico. Não, quando eu passar por aqui, pastor, passa aqui, eu não passo, irmão. Nunca vou passar. Quem vive passear e rodear pela terra não sou eu. E sabe o que eu tenho visto? Pessoas feridas, machucadas, líderes feridos, lambendo as suas próprias feridas. Porque toda pessoa ferida, ela transforma discernimento em suspeita. Ela deixa de ser profeta e passa a ser investigadora. Toda pessoa ferida, ela fere. Toda pessoa abusada, abusa. Toda pessoa machucada, machuca. Um coração ferido suspeita de tudo e de todos.
E as feridas, elas vão se tornando ídolos quando você permite que elas dirijam a sua vida. Irmãos, alguém me disse esses dias: pastor, a igreja está morta, a igreja está destruída, acabou a igreja. Meu irmão, estude avivamento, estude sobre avivamento. Nós estamos numa conferência de avivamento. Eu já tive em rotas de avivamento pelo mundo. Sou um estudioso, um perseguidor do fogo. Mas eu parei de correr atrás de incêndio. Entrei no meu quarto e fui queimar há alguns anos atrás. Todo avivamento nasceu de igrejas mortas. Todo avivamento nasceu de uma igreja que ninguém mais tinha esperança nela. De cidades que ninguém mais tinha esperança nela. Quando Jesus apareceu, alguém disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Toda a igreja nasceu. Todo o avivamento nasceu de pessoas que não tinham mais esperança. Mas bastou meia dúzia de gente se unir, se juntar, se trancar, subir numa árvore, ir no monte, ficar sozinho. Pessoas que não estavam procurando aparecer nem se exibir, só queriam manifestar a sua glória. Ei, irmão, tem a esperança no Brasil, tem a esperança em São Gonçalo, tem a esperança no Rio de Janeiro. Ei! Deus não precisa de muita gente. Basta 2 a 3. Alguém que queira. Alguém que ame a Deus mais do que qualquer coisa. Alguém que o trate como prioridade. Eu não estou falando de alguém que não faz nada, porque quem não faz nada sempre tem uma postura de querer resolver tudo. Tem gente que não faz nada, mas tem uma postura de querer resolver tudo. Não, irmãos. Não, mas é uma crítica construtiva. Crítica construtiva eu só ouço de alguém que está construindo algo. Se não está construindo algo, não tem nada para me dizer. Não tem nada para me dizer. Tem uma mulher na França do século passado, chamava-se Madame Guyon. Ela fala uma coisa interessante, ela diz: por meio que parece que vão destruir a sua igreja, Jesus a estabelece. Jesus estabelece a sua igreja, irmãos. Mas nós precisamos atrair o Espírito Santo antes de atrair pessoas. Alguém me procurou lá em Itajaí, um pastor, disse: Luiz, vou começar o ministério. Eu digo: você tem uma palavra? Deus falou comigo, vou alugar uma sala, vou começar o ministério. Eu digo: irmão, você vai começar pela sala? Não, eu vou alugar uma sala. Não, irmão. Pede essa unção de Absalão. Não comece pela sala. Igreja não abre, irmão. O que abre é açougue, padaria, mercado. Igreja nasce. Nasce de alguém apaixonado. De alguém que não tem nada a sua vida por preciosa. Não é alguém que não deu certo em lugar nenhum e agora quer começar uma igreja. Não. É alguém que tem paixão pelo que faz. Alguém que sabe que vai sofrer, vai ser perseguido, vai ser maltratado. Vai passar luta em casa. Meu Deus! Isso é ministério. Me lembra que eu tenho que falar de Jesus no deserto ainda. Isso é ministério. Ministério é uma chamada incrível, dado a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado e sem o dinheiro suficiente. Isso é ministério e tomara que Deus dê um para você. Mas se você conhece as Escrituras, se você conhece o cumprimento das Escrituras, deixa eu te falar uma coisa, você vive em paz. Nós não estamos aqui para andar no curso deste mundo, irmãos. Mas o mundo está perdido, o mundo vai ficar pior. Mas os amigos de Jesus vão melhorar. Nós parece que estamos na agenda do mundo. Acontece uma coisa lá, a gente diz: Jesus está voltando. Basta, irmão, Apocalipse não é para estudar acontecimentos. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Sai do curso deste mundo, irmão. Evangelho não é para te livrar do sofrimento presente, é para te livrar do sofrimento eterno.
Amém? Sai do curso deste mundo, mas você viu como é que está a Rússia, você viu a Ucrânia, você viu agora caiu uma bomba, você viu o terremoto. Meu irmão, vai ficar pior. Jesus falou que ia ficar pior, irmãos. Então o que eu faço? Você acredita no que Jesus disse para você. Se Jesus disse que você é filho amado, se prepare para o deserto. Se prepare para ser conduzido para o deserto. Se você conhece o cumprimento das Escrituras, você vai viver em paz. Você vai viver em paz. Você não está aqui para fazer, você está aqui para cumprir. E Jesus nasceu em Belém da Judeia para que se cumprisse o que fora dito. Foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Depois mudou-se para Cafarnaum para que se cumprisse o que fora dito. Foi batizado por João Batista, a voz do que clama no deserto, para que se cumprisse o que fora dito. Jesus caminhou naquilo que Deus disse. Eu fui chamado para andar no que Deus disse, não naquilo que eu quero fazer. Talvez o que eu queira fazer não é a vontade de Deus para a minha vida. Você não vai ser feliz juntando dinheiro. Você não vai ser feliz plantando ministérios. Você não vai ser feliz fazendo outra coisa a não ser aquilo que Jesus chamou você para fazer. Um dia Jesus chegou em João 20, versículo 19. Ele havia ressuscitado. Os discípulos estavam presos numa casa com medo dos judeus. Jesus chegou e disse para eles: a paz esteja convosco. Eles estavam perturbados, atribulados, e Jesus disse: a paz esteja convosco. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles. Aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Que tem horas que Jesus não vai me falar nada porque eu não vou entender. Então ele diz: deixa eu encher você do Espírito, para que o Espírito revele para você aquilo que eu quero dos próximos dias. Tem situações que eu passo na minha vida que eu não entendo o que está acontecendo, está tudo muito nublado. E não adianta tentar discernir na carne, porque Jesus não tem planos com a carne. Não adianta tentar discernir na alma. A sua alma tem que se converter, a minha alma tem que se converter. Jesus chegou naquela casa, em João capítulo 20, disse para os discípulos uma coisa que eles não tinham. Ele disse: a paz seja convosco. E soprou sobre eles. Eu sei que a palavra é fundamento, mas tem coisas que Deus evita nos dizer, porque a gente não vai entender. E tem coisas que Deus vai dizer para você que você não vai entender agora, mas você vai entender depois. Apenas obedeça, irmãos. O que te protege é a obediência. Obedeça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Mesmo que não faça sentido para esses dias. Obedeça, irmãos. O óbvio é óbvio e vai ser sempre óbvio. Mas tem coisas que você não vai aprender em salas de aula. Tem coisa que o Espírito vai soprar sobre você. E você vai ter que fazer. Parece que esses dias, todo mundo tem que escolher um lado. De que lado que você é? Qual é o lado que você torce? Quem merece o favor de Deus e quem não merece? Enquanto eu e você não aprendermos sobre o amor de Deus, nós nunca vamos separar o pecado do pecador. Ele mandou eu abominar o pecado, mas ele disse que eu tenho que amar profundamente o pecador. E às vezes parece que a igreja, ela tem graça para perdoar o fofoqueiro, o mentiroso, o corrupto, mas ela não tem graça para perdoar o imoral. Ela tem graça para perdoar o ladrão, o bandido, mas ela não tem graça para perdoar o adúltero. Porque a igreja decidiu quem ela vai perdoar e quem ela não vai perdoar. Isso não é evangelho, irmãos. Pensa numa pessoa que você não gosta dela. Pronto, já pensou, é facinho. E agora pense Jesus sentado na sua frente dizendo: eu queria que você pregasse para ela.
Eu queria que você comprasse um presente e levasse para ela. Eu queria que você sentasse na frente dela e dissesse: eu amo você. As pessoas que você odeia, Jesus quer salvar elas. Quem tem problema com elas é você. Jesus não tem. No tempo de Jesus tinha pecadores. No tempo de Jesus tinha leprosos. No tempo de Jesus tinha homossexuais. No tempo de Jesus tinha prostitutas. No tempo de Jesus tinha evangelho corrupto. Tinha 2 sumos sacerdotes, Luciano. 2. No tempo de Jesus tinha corrupção política. O que é que Jesus fez? Nada. Ele amou a todos. Ele amou a todos. Ele foi preso no lado de 2 ladrões. Ele foi pendurado numa cruz de lado de 2 ladrões. Um ladrão ficou dizendo: tu não és o Cristo! Sai daí! Tu não é Cristo, coisa nenhuma! Jesus nem lhe respondeu. Você não é o Cristo, tira a gente daqui também. Jesus não respondeu. O outro, estava um na direita, o outro na esquerda. Aí você decide quem está na direita, quem está na esquerda. Aí o outro olhou e disse: cala a boca, rapaz. Nós pecamos, mas ele não fez nada. E ele começa a conversar com Jesus. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com ele, Jesus começa a conversar. Jesus: não, fica tranquilo, ainda hoje a gente vai se ver. Eu pergunto para você, por qual dos 2 ladrões Jesus morreu? Ele morreu pelos 2, irmãos, mas ele dá atenção para o que quis. Jesus não dá atenção para quem quer descer da cruz, ele dá atenção para quem quer entrar no reino. Então não é eu que decido para quem eu prego. Não é eu que decido quem pode sentar na mesa. Eu fico imaginando a cara de Ananias, quando Jesus aparece para Ananias assim: Ananias, sabe Saulo de Tarso? Eu queria que você fosse lá abrir os olhos dele. Eu fico pensando, Ananias, dizendo: não, Deus, você não conhece. Não, Ananias começou a pregar para Jesus. Ananias disse assim: Senhor, o senhor não conhece Saulo, ele mata os crentes. Diz assim: Ananias, não discute. Cabe na sua cabeça, Ananias ia para o culto, jejuava, orava, dizimava, e Deus diz que o Saulo é quem é escolhido. Cabe na sua cabeça isso? Eu era pregador lá em Itajaí, da Tarde da Vitória. Meu Deus. E sempre vinha no final do culto, as pessoas vinham com a foto na frente. Isso foi em 1998, fazem 26 anos, a Tarde da Bênção. Nossos corinhos era: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eita glória! Toda terça-feira, Tarde da Vitória. E aí uma vez veio uma mulher, uma irmã, uma senhora, com a foto de um osso. No final do culto ela me chamou e disse: pastor, o senhor podia orar pelo meu filho? Eu disse: é seu filho? Ela disse: é, ele está preso. Eu digo: é? Ela disse: pastor, ele não vale nada. Eu digo: é mesmo? É seu único filho? Ela disse: não, tem mais 2, mas os outros 2 são gente boa. São trabalhadores, são casados. Esse aqui não presta, pastor. Não presta, não. A senhora já aceitou Jesus? Não, mas é ele que precisa de Jesus. Ele está preso. Tá certo. Toda terça-feira ela levantava a foto. A foto do safado, do bandido. O que não presta. Um dia ela veio para frente e aceitou Jesus. Passou-se uns 2 meses, um filho dela veio junto com ela, com a esposa, com 2 crianças. E eu fiz o convite, veio aquele rapaz e o que não presta na foto. Passou-se mais uns meses, veio outro filho com a esposa, com os filhos, veio o marido dela, veio a família toda, irmão.
com a foto do safado. E eu estou lá orando e chorando, o Espírito Santo falou assim: Luiz, eu faço isso. Aquele menino que não presta, safado, ganhou a família toda só com a foto. Você imagina a hora que esse menino começar a pregar o evangelho. Eu levanto as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Do poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. É o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe. In the quiet of the autumn night, a gentle breeze whispers its delight. Leaves rustle softly, stars gleam bright. In your arms everything feels right. Moonlight paints our shadows tall. In the breeze I hear your call. Autumn breeze in the night so tenderly. In your embrace I feel so free. Every sigh, every touch we share.